Aqui estou, gente, para trabalhar com vocês essa história. E na verdade, eu quero me ocupar um pouco mais de trabalhar com você a própria criança do berçário e do maternal. Eu sei que é um grande desafio. Quando a gente pensa em berçário e maternal, no que a gente pensa em primeiro lugar? Criança chorando, criança no colo, os pais, essa coisa toda. Então muita gente deixa de fazer, abre mão, né, de fazer a EBF com as crianças pequenas, porque acha que isso dá muito trabalho. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas isso não é toda a verdade. Por quê? Porque na verdade a gente tem também um grande benefício. É sabido, e a neurociência tem enfatizado isso cada vez mais, que a criança de 0 a 3 anos e meio, ela está na sua idade ótima de aprendizagem. E o que significa isso? Significa que ela vai aprender tudo que foi ensinado a ela. Isso é bom, mas isso também é muito perigoso. Porque se nós abrirmos mão de ensinar a criança sobre o céu, sobre Deus, sobre Jesus, sobre pecado, sobre salvação, esse espaço na mente dela será ocupado por outra coisa. Então eu queria que você pensasse comigo. Que necessidade tem uma criança pequena de ter uma EBF exclusiva para ela? Então eu trouxe a você aqui algumas motivações. Em primeiro lugar, a criança tem necessidades físicas. Ela precisa ser cuidada no seu todo. E o Senhor Jesus, no seu ministério, Ele atentou, Ele cuidou, Ele se preocupou também das necessidades físicas daqueles que o acompanhavam. Jesus alimentou, Jesus curou pessoas de enfermidades diversas no seu corpo, alimentou o corpo. Claro que Ele estava ali, a sua grande missão era anunciar o reino de Deus, mas Jesus não se negou a cuidar do corpo, até porque quem criou o nosso corpo foi Deus. Logo, as nossas necessidades físicas fazem também parte da preocupação de Deus, do cuidado de Deus para as nossas vidas. Quando a criança é bem acolhida, quando a criança está na igreja e ela sente que aquele espaço foi pensado para ela, isso vai gerar na criança uma satisfação, uma alegria, um contentamento por estar ali em um lugar que foi pensado para ela. Nós também temos que atentar para as necessidades materiais, as crianças mentais. As crianças precisam ser atendidas dentro daquilo que elas podem aprender. O Senhor Jesus sempre teve o cuidado de falar de acordo com o público que o estava ouvindo, de acordo com as pessoas que estavam seguindo, de acordo com o entendimento da sua época, de acordo com a cultura do lugar. A criança também precisa entender a mensagem. Por isso, a nossa mensagem bíblica será uma mensagem curta, repetitiva. Nós iremos falar as mesmas verdades de formas diferentes, criativas, cada vez usando uma estratégia diferente, mas sempre as mesmas verdades. Quais são as grandes verdades? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus foi preparar um lugar, uma morada, uma cidade. Essa cidade é real. Jesus nos fez um convite para morar nesta cidade e nós precisamos aceitar este convite,
confirmar a nossa presença. Isso significa receber Jesus como Salvador e continuar firme na feliz expectativa da sua volta. Então, a criança precisa ouvir aquilo que ela pode compreender. Muitas vezes, nós estamos falando para as crianças e elas estão dispersas. E a gente pensa o seguinte: que criança mal educada, que criança irreverente. Os pais poderiam ensinar para essa criança como se portar na casa do Senhor. Mas às vezes nós provocamos a irreverência, nós provocamos a inquietação, nós provocamos a criança a reagir dessa maneira desatenta, desinteressada, apática ou até mesmo irreverente. Como nós fazemos isso? Quando nós falamos aquilo que ela não é capaz de entender, ela ouve, mas na sua mente ela não consegue processar essa informação. Essa informação não faz sentido para ela. Então o que acontece? Ela vai procurar algo para fugir daquilo que ela não consegue compreender. Isso acontece conosco. Eu tenho certeza que você, numa aula de expressões numéricas, ou expressões algébricas, ou raiz quadrada, quando você não estava entendendo nada, você começava a rabiscar o caderno, a desenhar, fazer ratinho de 8. Por quê? Porque, na verdade, é uma forma que a nossa mente encontra de se ocupar, já que aquilo que ela precisava entender, precisava fazer, está além da sua compreensão. A criança também vai fugir de algo que ela não consegue entender. Então a criança tem necessidades mentais de acolhimento, de gerarmos sensações agradáveis, que ela se sinta amada, que ela se sinta acolhida, mas esse acolhimento passa também pelo conteúdo. Passa também pela forma como eu vou me dirigir a essa criança. Lembre-se que essa faixa etária, de 0 a 5 anos, nós estamos num período de grande desenvolvimento mental, mas estamos também em um grande período de desenvolvimento físico. Então a criança tem energia e ela precisa colocar essa energia para girar, ela precisa extravasar essa energia. Muitas vezes nós, por não termos consciência disso, queremos trabalhar com a criança em um tempo muito longo ou sem fazer as paradas estratégicas. Então entenda que ela tem necessidades físicas específicas da sua faixa etária e ela tem necessidades mentais, necessidades que eu diria a você que ela precisa entender e você precisa entendê-la para que ela possa entender. Então, qual é o caminho? Qual é a porta que me leva à mente das crianças? É o recurso? É a voz mais infantilizada? É o espaço pensado nela? É um ambiente seguro? Então isso vai promover conforto a essa criança e ela vai se sentir acolhida e isso ajuda na aprendizagem da criança. Então a criança do berçário, a criança do maternal precisa de uma acolhida diferente, de um tratamento diferenciado, não por serem especiais, mas por terem necessidades específicas de acordo com a sua faixa etária. A criança também tem necessidades sociais. Essa necessidade de conviver, de pertencer a um grupo, de se sentir parte de alguma coisa. E quando a criança vai à EBF, ela se sente parte de um grupo, da igreja, da turminha. Imagine colocar essas crianças, criar um crachá para essa criança de uma pulseirinha ou quem sabe uma coroa para todas as crianças, onde você possa colocar ali o nome delas, ou ela possa colocar ali a sua digital, ou mesmo a mãozinha, né, em um crachá. Criar alguma coisa que faça com que essa criança se sinta parte desse grupo.
todos nós temos escrito bem grande, numa placa invisível, por favor, me faça sentir importante. A criança do berçário também. E o que tem acontecido com a criança do berçário e do maternal nas nossas igrejas? Nós estamos esperando que elas cresçam para ensinar-lhes algo, quando na verdade elas estão na idade ótima da aprendizagem. É a idade esponja, onde tudo que você ensinar, ela vai absorver. Vai entender tudo? Não. Mas aquilo vai fazer parte do seu caráter, da sua personalidade. Então nós estamos construindo pessoas a partir dos valores eternos que estamos compartilhando. Existem coisas em nós que nós nem sabemos porque sentimos ou porque queremos. Medos, inclusive, sonhos, alegrias, cheiros, sabores, que nós, depois de muito tempo, vamos descobrir que isso foi plantado lá na nossa infância. As crianças crentes, as crianças não crentes, precisam ter essas cores e sabores e lembranças construídas a partir da palavra do Senhor no ambiente da igreja. E quem pode fazer isso? É você que é professor. Eu sei que muita gente acredita e por isso não trabalha com o berçário, que é uma perda de tempo. Mas é justamente o contrário. Talvez seja a idade onde nós mais podemos influenciar para o resto da vida, porque nós estamos falando da formação da personalidade. Então pense nisso e crie um ambiente social, acolhedor, faça com que essas crianças se sintam parte do grupo, parte da família. Crie algo, um crachá, a plaquinha da porta, o nomezinho, a pulseirinha, tudo isso faz com que ela se sinta parte e não fuja da temática. Às vezes a gente já tem material que a gente já está lá, eu quero aproveitar. A criança precisa desse ambiente ensinador, um ambiente pedagógico, que ela possa olhar para cada cantinho e ver que há uma harmonia. Mas a criança nem vai notar. Não, ela não vai verbalizar, ela não sabe se expressar, ela não vai ter um vocabulário ou uma compreensão para dizer que tem algo que não é daquela história. Mas ela vai perceber emocionalmente, sensitivamente, instintivamente, ela vai perceber isso. E o que é que nós queremos? Criar esse ambiente pedagógico, esse ambiente ensinador. Então, tudo que você for fazer, irmã, mas eu não tenho uma salinha exclusiva. Vocês viram que aqui a gente fez, na verdade, no ambiente que é o cantinho de fotos. Colocamos um tapete, você pode fazer um cercadinho, uma cerquinha, um tapetinho, entendendo que ao receber a criança, você também estará recebendo o papai, a mamãe, a vovó, o irmãozinho que vem cuidando. Então esse ambiente acolhedor inclui também o pai, inclui também a mãe dessa criança. O que mais? As crianças têm necessidades emocionais. Elas choram quando elas não estão sendo satisfeitas nas suas necessidades ou quando estão com medo. E é importante que você entenda que quando você cria uma sala de berçário maternal na EBF, você estará tratando com crianças que estão amadurecendo emocionalmente. Suas emoções estão afloradas e se manifestam no choro ou no sorriso. Ou elas estão contentes e mostram que estão contentes, ou estão descontentes e mostram que estão descontentes. Não afaste aquilo que dá segurança para a criança. A criança gosta que o pai esteja junto. A sala do berçário maternal precisa ser pensada para acolher o pai ou a mãe, ou os responsáveis,
por aquela criança. Por quê? Porque ela precisa da presença de alguém conhecido que lhe dê segurança para sentir-se segura e dessa maneira poder aprender. É um erro gravíssimo simplesmente barrar o pai na porta da sala de aula do maternal. Não, aqui pai não entra. Maternal e berçário tem que ser pensado para incluir o papai, incluir a mamãe, incluir o irmãozinho, incluir a tia, incluir quem está se responsabilizando por essa criança. Talvez a criança seja tão, como a gente diz aqui no Maranhão, despachada, que ela não precise dessa companhia. Mas caso ela precise, não diga não. Não diga você, seu pai não pode entrar aqui, você vai ter que entrar sozinho. Não, o ideal é que você converse com o pai, converse com a mãe e diga, olha, não interfira. Às vezes o pai e a mãe, até de boa vontade, acreditando que está colaborando com você, se participa da aula, né? E aí vai um recado para o papai, para a mamãe, para os outros professores também. Cada um está ministrando no seu tempo. Quando um professor estiver ministrando, você não fica, digamos assim, acumulando ou colocando palavras na boca do professor, falando para a criança. Por exemplo, professor, você faz uma pergunta para as crianças e aí o outro professor fala, vamos lá, respondam, vocês sabem. Isso não é legal, isso não é bom, especialmente no maternal, porque cria um ambiente tenso, um ambiente de cobrança. Então, e se a criança errar? Você errou, como assim você errou? Não, a gente tem que deixar o professor que está lá fazer o seu trabalho e nós vamos apoiando o professor e dando palavras de apoio para as crianças, mas sem criar essa tensão. Até porque muitas crianças não gostam de responder, com medo de responderem errado, serem hostilizadas ou serem mal interpretadas, ou alguém sorrir delas. Então nós temos que deixar que as crianças respondam e cantem e falem o versículo no seu tempo. A gente pode motivar, a gente deve motivar, mas nós não devemos criar uma tensão, uma expectativa tão grande, uma cobrança tão grande, ao ponto dessas crianças se retraírem e isso vai prejudicar bastante a aprendizagem. Tá bom? Então, só abrindo um parêntese aqui em relação à criança do berçário e do maternal, que precisa ser motivada, acolhida, mas com cuidado de não gerar uma grande expectativa, uma tensão, né, uma reclamação por ela não ter alcançado a sua expectativa. As crianças aprendem diferente, aprendem em tempos diferentes e verbalizam a sua aprendizagem ou não, de forma também diferente. Então, crie esse ambiente acolhedor, motive. Você, professor, precisa ter o versículo de memória, a música de memória, os gestos de memória. Precisa estar seguro. Fez um gesto, segura aquele gesto, repete aquele gesto para aquela palavra até o final. Não pode mudar? Não, não pode mudar, porque isso cria um conflito para a criança. Então, ela é aquele que está certo ou é aquele outro que está certo? Então, treine em casa, né? Isso é muito, muito importante para que aquilo que você apresentar, você possa segurar e possa deixar até o final. Tá bom? Outra coisa é que as crianças dessa faixa etária, eu queria até pedir que fosse deixado realmente mais aqui para que eles possam ver o texto, Janara. Que as crianças dessa faixa etária, elas também têm necessidades espirituais. Isso pode deixar aí assim até o final. Elas têm necessidades espirituais. Mas crianças pequenas desse tamanho têm necessidades espirituais, sim. O que a Bíblia diz em Romanos 3:23?
Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos, sim, todos, incluindo a criança do berçário maternal, não há exceções. Então a criança do berçário maternal precisa de Jesus. E aí tem uma coisa muito, muito grave, que é não levarmos em consideração o apelo para crianças dessa faixa etária. 1% das pessoas que estão hoje na casa do Senhor receberam a Jesus como seu Salvador até os 4 anos de idade. Ah, mas 1% é pouca coisa. Imagina, 1% em 1 milhão. É muita coisa. Agora imagine se todo mundo pensasse como os que pensam que não precisam fazer convite para a criança de 4 anos, 3 anos. Como seria? Não haveria esse 1% que recebem a Jesus nesse período etário. Então eu quero pedir a você, a criança tem ou não necessidade de salvação? Me responda. Se tem, faça o apelo. Se tem, apresente o plano da salvação. Se tem, considere que ela está sendo ministrada pelo Senhor. Lembrem-se, o Espírito Santo revelou, mostrou a vontade de Deus para homens que, segundo a vontade de Deus, escreveram a Bíblia. Mas o Espírito Santo continua na sua tarefa de mostrar a Deus. Agora, como ele faz isso? Iluminando na nossa mente a palavra revelada. O que você está pregando para a criança do berçário e do maternal? É a palavra? É. Não está fazendo só entretenimento, não é uma coisa só para ocupar espaço, mas você está pregando a palavra? Se a sua resposta é sim, você está pregando a palavra, então confie que a palavra é transformadora. E não tem idade para que a palavra opere. A palavra é Cristo. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra. E o Espírito Santo vai pegar esta palavra pregada e vai iluminar na mente, ou seja, vai trazer compreensão. Ai, irmã Sueli, mas para criança de 4 anos, de 5 anos, sim. Para criança de 4 anos, de 5 anos, de 3 anos, o Senhor sabe fazer. Por quê? Porque foi Ele que criou essa criança. Ele sabe como a mente dela funciona, ele sabe o que mostrar, ele sabe onde focar a luz que vai trazer a ela a consciência de pecado e de salvação, e necessidade de salvação. Agora, se você não crê que a criança é pecadora, não faça o apelo. Agora, se você crê que todos pecaram, que todos estão separados, que todos precisam de perdão e que a criança do berçário, do maternal, está incluída nesse todos, apresente o plano da salvação. Entenda que ela tem uma necessidade espiritual, como Jesus atendeu as pessoas enquanto ele estava no seu ministério terreno, nas suas necessidades espirituais. Nós estamos aqui para cumprir o ID dele. Entre as crianças, sim, entre as crianças pequenas. E aí eu gosto de lembrar do último encontro de Jesus, aliás, penúltimo encontro de Jesus com Pedro. Pedro, amas-me? E ele responde, sim, Senhor. Ele diz, apacenta os meus cordeiros. Pedro, amas-me? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes. Apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinho é ovelha pequena. É uma ovelha que ainda não cuida de si própria.
o Senhor está falando daqueles que são pequenos, indefesos, carentes de um cuidado especial. As crianças do berçário não apenas precisam, mas têm o direito. E nós não podemos tirar das crianças do berçário e do maternal o direito de ouvir falar do seu pastor, do seu Senhor. Quem somos nós para dizer quem entende e quem não entende? O Senhor nos mandou pregar e nos mandou pregar para todos. As crianças do maternal precisam e têm o direito de ouvir falar do seu pastor, do seu rei, da cidade que ele foi preparar. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar moradas. Quando essas moradas estiverem prontas, eu voltarei para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Isso inclui a criança do maternal. E aí, eu quero concluir aqui a minha fala, o meu pedido, na verdade, concluir e começar pedindo. Nós fizemos essa EBF, a cidade do grande rei, dividida em 3 capítulos. O convite para a cidade conhecendo o exterior da cidade, e depois o interior da cidade. O convite para morar nessa cidade, quem está fazendo é o próprio filho do rei, Jesus. Ele foi enviado para fazer esse convite. Ele desceu, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder sobrenatural, ele se fez carne. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós víssemos nele a glória de Deus. Vimos nele, o unigênito de Deus, a glória do Pai. Quem vê a Jesus, Jesus falou isso, vê o Pai. O Pai se revelou através dele. O Pai o enviou para trazer um convite à terra, para trazer um convite aos moradores da terra. O convite foi um convite para morar nas regiões celestiais com Cristo, reinar com Ele. Então, o primeiro capítulo vai falar desse convite. O segundo vai falar do exterior da cidade, do que veremos ao entrar na cidade. E isso é muito importante, professor, porque hoje as crianças têm o ideal de onde elas querem chegar. E, infelizmente, o ideal das nossas crianças é chegar a Paris, é chegar ao Rio de Janeiro, é chegar a São Luís, é chegar à cidade mais badalada no momento, quer seja nos jogos, na televisão, na novela. É isso que elas querem. Então é um ideal tão curto, tão pequeno, tão passageiro. Mas eu pergunto a você, o que você sabe do céu? A gente fala do céu, fala do céu, fala do céu. Mas o que você sabe do céu? Você sabia que essa cidade, a Jerusalém Celestial, é uma cidade quadrada? É uma cidade que vai descer do céu? É uma cidade onde nós, que formos arrebatados, estaremos com o Senhor, desceremos com Ele para reinar sobre a terra após o milênio. No milênio, após a grande tribulação, nós desceremos com Ele para reinar sobre aqueles que não aceitaram o sinal da besta, e reinaremos com o Senhor a partir desta cidade, que será a capital do mundo. Você sabia disso? O que você sabe sobre a Nova Jerusalém? Sabia que um dia céu e terra serão a mesma coisa? Tudo será lugar de paz, de habitação do Senhor, de plenitude da presença do Senhor? Eu digo a você,
é uma grande oportunidade para você também conhecer um pouco mais do céu. E não apenas desse céu de Deus, mas de como céu e terra serão esse lugar de domínio pleno do Senhor. E que é a partir dessa nova Jerusalém que Ele reinará, e que nós que subirmos antes da grande tribulação, que subirmos no arrebatamento, estaremos com Ele, reinaremos com Ele. Nós não vamos para perto do Senhor para simplesmente não fazer nada, não, nós temos uma função como príncipes, porque Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o primeiro de muitos irmãos. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, nós reinaremos com o Senhor, nós faremos parte desse governo. As crianças precisam saber que existe um lugar melhor do que qualquer lugar que ela possa colocar no topo da lista. As crianças precisam sonhar com o céu, sentir necessidade de ir para o céu. Tem gente que não quer ir para o céu, tem medo do céu, porque o céu se tornou sinônimo de morte. A mãe morreu. Ah, sua mãe foi para o céu. Não vai gostar do céu, porque o céu roubou a mãe dela, a mãe dele. Imagine. Ah, não está mais aqui, mas está com o papai do céu, lá no céu. Mas como é que a gente faz para ir para o céu? Ah, para ir para o céu tem que morrer. Mentira! Só vai para o céu quem tiver vida eterna. Só vai para o céu quem tiver o nome no livro da vida. O céu precisa ser ensinado como céu e não como consequência da morte. Não, a consequência da morte, quem vai experimentar é quem não for para o céu, porque vai para a morte eterna, vai para o inferno. Mas o céu é um lugar de delícias, o céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar de festa sem fim, o céu é um lugar onde não tem morte, não tem dor, não tem choro, não precisa nem de sol, porque o próprio Cristo iluminará a cidade. E as crianças precisam, na ausência de uma palavra melhor, se apaixonarem pelo céu. Para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. Já pensaram nisso, professores? Até nós temos dificuldade de dizer, eu quero ir para o céu. Todo mundo pensa assim, céu é morte. Não, meus irmãos, céu é vida. E é vida para sempre. No céu nós vamos reinar como Senhor. Nós vamos entrar em uma das 12 portas. Acima de cada porta, em cima de cada portal, de cada porta, que é uma única pérola, tem um nome de uma das tribos de Israel. Os fundamentos são fundamentos de pedras preciosas. E em cada um desses fundamentos tem um nome de um dos 12 discípulos do Senhor. Nós entraremos nessa cidade que a Bíblia diz que estará aberta, os seus portões jamais se fecharão, porque aqueles que entraram nela são santos e eles são livres. Onde eles estiverem, eles estarão com os seus corpos incorruptíveis. O céu é um lugar de bênção. Eu preciso me apaixonar, você precisa amar o céu, precisamos amar o céu, precisamos entender que o céu não é sinônimo de morte, não é sinônimo de castigo, não é sinônimo de fim, mas é sinônimo de alegria, é sinônimo de recompensa, é sinônimo de começo, o começo de uma vida que não terá fim. Então, não conte a história do céu. Ah, quando é que nós vamos para o céu? Quando a gente morrer. Não. Quando é que nós vamos para o céu? Quando o dia chegar. Quando o Senhor nos chamar. E vai ser lindo ir para o céu. Por quê? Porque foi o lugar que Deus preparou para que morássemos com Ele. É um lugar planejado por Deus. É um lugar perfeito.
que ao final da sua aula, a criança possa dizer, eu quero ir para o céu. Eu quero entrar na cidade do grande rei. Como é que eu faço para aceitar esse convite? O que é que eu preciso fazer para morar nesse lugar? Nós precisamos recuperar o céu como alvo da nossa existência, meus irmãos. O céu é o alvo da nossa existência. Estar com o Senhor, onde Ele estiver, tem que ser o alvo, tem que ser o propósito da nossa existência. Se nós perdermos o olhar do céu, se nós começarmos a olhar muito para baixo, tudo que está aqui vai se tornar precioso, tão precioso, que a gente vai esquecer de onde a gente é, de qual reino a gente pertence. A gente vai esquecer que o nosso lugar não é aqui, que nós estamos de passagem, que nós pertencemos a um Deus, a um rei. E se Ele disse que o reino dele não é deste mundo, não somos nós que vamos dizer que o nosso reino é aqui, que o nosso lugar é aqui. E onde é que a gente tem que aprender isso? É no berçário. É sendo embalado por canções que falem do céu. Sendo ninado por canções que louvem a Deus e que digam, eu quero estar perto desse Deus que é o único verdadeiro e que me ama tanto, que entregou o seu filho para vir aqui me dar um convite. O convite dele, ele veio e por causa disso ele morreu. Mas a mensagem ficou, o convite está valendo. Quem recebe a Cristo se torna filho de Deus. E no final das contas, meus queridos, no céu só vão entrar os filhos. Na festa só entrarão os filhos de Deus. É uma festa para príncipes. Não é uma festa para outra classe de pessoas. Somente príncipes, somente princesas entrarão no céu. Afinal de contas, quem recebe a Cristo, Ele lhe deu o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. E se Deus é o grande rei, se nós somos os seus filhos, príncipes e princesas somos, e estamos habilitados para morar com Ele. Que você se apaixone por esse tema. O céu é o meu lugar, é a minha morada, é o meu alvo, é para onde eu vou. Eu não posso falar do céu com tristeza, mas meu coração tem que palpitar pelo céu. Que as crianças aprendam a amar o céu. Eu quero deixar aqui algumas dicas para vocês sobre o berçário, já finalizando esse momento. O pessoal aqui da história, tia Silvinha, Geraldine, Elda, tia Lene, já vão chegar aí para a gente cantar mais uma vez. Mas eu quero convidar você a pensar nisso. Agora, pensar pedagogicamente. Estude o tema. Qual é o tema? A cidade do grande rei. Qual é o nome dessa cidade? A Nova Jerusalém. Estude. O tema está dividido em 3 capítulos. O convite, a cidade por fora, a cidade por dentro. Aprenda. Cada capítulozinho dá para ser trabalhado de forma bem rapidinha, repetindo. Conte a história repetidas vezes, de forma diferente. As crianças dessa faixa etária gostam e precisam de repetição. Prepare sua equipe. Quando eu falo de prepare sua equipe, prepare em oração. Prepare a equipe do berçário, porque desde o momento coletivo até o momento final, essa equipe tem que cuidar desse grupinho de crianças. 5, 10 crianças, não importa. É a nossa primeira EBF desse público, escrita especificamente para esse público. O que você conseguir fazer está ótimo. Vamos conseguir,
Vamos começar de algum ponto, mesmo que sejam 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, faça isso, plante a semente. Não se preocupe se você não vir a semente brotar, se acalmem, tranquilos. Paulo disse que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, você tem só um objetivo, plantar, tá bom? E Deus vai fazer o restante. Prepare a sua equipe. Equipe do berçário, equipe do maternal, cabelinho preso, unhas cortadinhas, curtas, tá bom? Sainhas larguinhas com shortinho por baixo. Essa equipe precisa ser uma equipe limpinha, arrumadinha, uma equipe leve, uma blusa sobressalente, leve uma saia também. Se acontecer algum acidente, você já tem que trocar. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Esse público às vezes nos surpreende, mas a gente está sempre prontinho ali para receber. Sente com eles, sente com eles. É um tapete que você vai armar, que você vai colocar, sente com as crianças. Prepare material que eles possam tocar, que eles possam levar à boca sem perigo. Que seja uma equipe amorosa. Saiba de uma coisa, em toda igreja tem alguém que gosta do berçário. A gente só precisa descobrir quais são essas pessoas. Carinhosas, pessoas pacientes, que não se irritem com o choro da criança, porque a criança chora mesmo. Ainda quanto menor, mais chora, porque ela não sabe falar. A forma como ela vai se expressar ou é pelo riso ou é pelo choro, tá bom? Então, uma equipe amável, uma equipe organizada, uma equipe higienizada, de unhas cortadas, cabelinho preso. Se você usa brinco, tire o brinco. Se você usa pulseira, tire a pulseira. Coloque um shortinho, uma sainha mais larga. Lembre-se que você estará sentado no chão com essas crianças. Então a equipe precisa ser uma equipe simpática e amável, e uma equipe que goste dos papais e das mamães. Trate bem o papai e a mamãe da criança, tá bom? Outra coisa, o material. Tá aqui material, tá faltando o L aqui, o material. Material grande, colorido, que não tenha risco de engasgamento, de sufocamento, de cortes. Pegue esses materiais e veja se eles oferecem algum risco para a criança. Se ele for de alguma forma arriscado para a criança, coloque em um lugar que ela não possa tocar, que ela não possa pegar, para que você possa dar aula com tranquilidade. O material é muito importante, material grande, colorido e não excessivo. Vocês viram que a gente usou poucos materiais? Tem gente que para um berçário maternal prepara uma mesa de material. Isso é contraproducente e é sinal de que a pessoa não estudou lá o comportamento, a faixa etária, a necessidade do seu público-alvo. Porque o maternal precisa de aprendizagem a conta-gotas, aos poucos. Material excessivo só serve para uma coisa, para distrair. Aliás, material excessivo distrai não apenas o pessoal do maternal e do berçário, não. Qualquer faixa etária. O material está a serviço da ministração bíblica e não a ministração bíblica a serviço do material. Então, procure ser coerente, fundamente-se na palavra, gaste tempo no estudo da palavra, no seu esboço, encontrar as referências na Bíblia, ainda que você não vá citar,
ainda que você não vá ler todas as referências, a Bíblia precisa estar no seu coração. Ensinar é transbordar, amém? Amém? Ensinar é transbordar. Eu só transbordo se eu estiver cheio, Então estude, dê prioridade ao estudo e que o material seja um resultado disso. Grande, seguro, lavável, higiênico, para que a criança, mesmo pegando, mesmo colocando na boca, não é o ideal, nós não estamos criando para isso, mas estamos criando com a possibilidade disso acontecer e ainda assim continuar bonito, continuar limpo e a criança não correr o risco de sofrer nenhum acidente na sua sala de aula. Ame os pais, convide os pais. Quando você fizer EBF para o maternal e para o berçário, o convite não vai para a criança, o convite vai para o papai com o nome da criança. Se relacione com os pais e prepare o ambiente para receber os pais. Cadeiras, se for para sentar, que sentem todos os pais. Seja carinhoso, seja respeitoso e explique para os pais antes que você precisa que eles estejam ali com atenção, mas que na medida do possível eles não interfiram na aula, eles não são outros professores, eles são pais e eles estão ali como acompanhantes, tá bom? Senão o pai pode achar que ele pode entrar, sair, levantar, participar da aula, dar pitaco, completar, mostrar o que ele sabe teologicamente do assunto. E esse não é o propósito. O papai, a mamãe, o tio, a vovó, o irmãozinho está ali como acompanhante e ele precisa confiar que você sabe o que está fazendo. Então converse com o papai com o jeitinho antes da aula começar e não repreenda nenhum pai, nenhuma mãe. Com certeza, se ele interferir, se ele quiser participar da aula, completar o que você diz, ele está fazendo com boa intenção. Então, converse antes, olha, vamos deixar as crianças à vontade, me ajude no comportamento, me ajude nas necessidades da criança, mas a gente vai pedir que os adultos não interfiram, que os adultos não respondam no lugar das crianças. E isso aí a gente vai conseguindo com uma boa conversa carinhosa e respeitosa. Sem cara feia, meus irmãos, sem mungango, como diz a minha mãe. Seja feliz e ainda que não saia como você planejou, adore a Deus, porque Ele continua no controle de todas as coisas, tá bom? O espaço não é o ideal? Faça um cercadinho, coloque uma limitação visual, um tapete. Se você concordar com as crianças que aquele tapete é a sala de aula, que elas não podem colocar o pezinho fora do tapete, elas vão entender que aquela é a sala de aula. Espaço, tem tomadas próximo, preencha, compre aqueles tapes para tomada ou coloque fita. Tem alguma coisa perfurante, cortante, algum líquido que essa criança possa ingerir? Retire do lugar. Espaço limpo, espaço seguro, tá bom? Nós estamos trabalhando com crianças que aprendem sensitivamente, ou seja, a forma que elas têm que aprender é com as mãos e com a boca. Então elas precisam, é a forma delas de aprender. Então tire tudo do lugar que possa tirar a atenção ou que possa trazer risco a essa criança. Irmão Sueli, por quê? Porque o diabo é saliente e porque a criança cega a gente. Então precisamos realmente ter esse cuidado. O tempo, 5 minutos para cada atividade. 5 corta, 5 corta, 5 corta. Tá bom?
Fez uma atividade, 4, 5 minutos no máximo, eu tenho que mudar para outra. Por isso que a história eu tenho que intercalar com música, com palmas, com gestos. Senta, levanta, mostra um objeto, diz o que é, volta e continua com a história. Estão entendendo? Eu tenho que resetar a criança a cada 5 minutos e às vezes até menos, para que ela possa voltar a sua atenção. Quanto menor a criança, menor o tempo de atenção delas.